Boa tarde, gente. Mais um episódio do Cafezando. E o Cafezando também é cultura. Hoje a gente vai falar de tecnologia. E a gente tá com dois convidados muito especiais aqui, que é o Glauber Floro e o Kleber Budu. São muito conhecidos aqui na região por trabalhar com o podcast e com piloto de drone, né, Isso. Kleber? E aí eu queria que eles falem um pouquinho da história deles, porque eu gosto muito de contar a história das pessoas, porque existe todo um processo antes de vocês terem chegado até aqui e muita gente ignora, né? E eu queria saber um pouquinho da história de cada um de vocês. Boa tarde a todos. Iniciando se for na parte de drone ali, quando eu comecei com drone, eu vim da área de tecnologia, né, sou formado em informática, e conheci o drone através de Orkut, em uma comunidade. Era uma chamada Asa Voadora, e eu era estagiário do Correio e o recurso era pouco. Eu fui comprando pecinha por pecinha através de um vendedor que eu conheci de Fortaleza, e montei ele na tora sem ter conhecimento de nada. E meu primeiro voo foi um desastre. Ele voou nem um segundo, ele caiu no chão logo, primeira. E na segunda tentativa também foi um desastre, eu bati no prédio, e foi, botou para um lado, o drone para o outro, se quebrou todinho. E nem por isso eu desisti daquilo ali naquele momento. Eu persisti e o drone me trouxe muita coisa. Eu consegui fazer um nome bacana aqui no mercado por causa do drone. Cheguei a fazer coisas que com o drone convencional, que era o início, era o drone convencional, que é o drone o Funk, que tinha GPS e tal. Eu inventava, depois de fazer os trabalhos que eu fazia, eu inventava de passar a poder ter alguma coisa no meio dos eventos. Eu gravava aquilo e postava e tal, e algumas coisas eu fiquei até conhecido nacionalmente por causa desse tipo de coisa. Conheci o drone FPV depois, trouxe também para eventos sociais, que é a minha área, e desde então vem dando tudo certo. Como é que tu lidar assim com a questão do reconhecimento? Tu viu esse primeiro reconhecimento aqui em João Pessoa? Ou tu teve que ser reconhecido lá fora primeiro para depois ser reconhecido aqui? Tem muito isso, né? O pessoal dá muito valor ao pessoal de fora. Não, aqui, como o mercado era pouco, né, com drone aqui, então, assim, eu acabei sendo conhecido realmente aqui, né, de Uhum. uma pessoa, Paraíba, e por fazer, assim, a questão de ser conhecido fora foi por causa de um trabalho, um vídeo que eu postei, né, de um cara que duvidou do que eu estava fazendo, e eu postei aquilo no grupo nacional e repercutiu muito, o pessoal chegava a pedir o vídeo para mim, assim, falava comigo, eu posso postar um vídeo no meu Instagram, posso postar um vídeo onde, e o pessoal me pedia, pode postar, aí começou a postar. E eu fiquei conhecido ali. E, e o evento social foi assim, eu fazia freelance para empresas de vídeo, né? Várias empresas aqui desde João Pessoa. Comecei a fazer freelance para eles. E a turma gostava muito do meu trabalho de drone. E eu fui crescendo até que um dia eu viajei para São Paulo, ali na 25 de março, eu comprar uma câmera para mim e eu entrei na área de eu filmar também o evento. E um dia eu peguei, fui fazer um casamento para uma pessoa que não tinha filmagem, eu dei aquilo para que ela não tinha e eu não sabia fazer, eu fui fazer para essa pessoa, que por sinal é amigo de Glauber também, ele, né? E deu certo e fui crescendo nessa área também. Essa área de casamento, uma curiosidade, né? Uma curiosidade, gente. Essa área de casamento tem muita demanda? O povo ainda Tem, tá nessa vibe aí, né? graças a Deus no Brasil o pessoal casa muito e separa E muito separa também. muito também, era isso que eu ia comentar, né? É É verdade. um gasto assim, né? Quem Com continue festa, gastando. com filmagem, com foto, aí depois vamos separar, né? E separa Vamos- e casam de novo, né? E casa de novo. É, eu queria saber essa coragem, mas isso aí é para outro assunto, né? Porque tem gente que é Não corajosa, dá, viu? Eu não passava pelo inferno duas vezes. E tu, Glauber? Rapaz, a minha história é mais complicada, porque envolve tanta coisa até eu chegar aqui, que se lá atrás eu dissesse que eu queria trabalhar com isso um dia, eu duvidaria. E hoje eu, assim, faço e faço amando o que eu faço, né? Acabei descobrindo um ofício, graças a ele, uma oportunidade que ele me deu de aprender esse ofício e abracei para mim, né? Então, fiz de tudo antes, profissionalmente, de comércio porta a porta, a vender
batendo na casa dos outros, até ser representante de venda, até estar dentro de shopping, na época estudando pela manhã, fazendo fechamento de shopping até 10 horas da noite, e posteriormente trabalhando com outras coisas também, que não fosse só venda, mas também promoção de venda, etc. Até entrar numa área administrativa e do administrativo ir para uma área jurídica. Então, assim, é uma bola de neve gigante que realmente, se fosse pensar, não ia parar nunca no audiovisual. E o que foi que te impulsionou mesmo aí para essa área? O que foi que Primeiro aconteceu? foi uma oportunidade mesmo, né? Aconteceu de eu me ver de uma hora para outra sem ter o emprego que eu tinha na época. Trabalhava com o departamento jurídico. Embora eu não tenha formação em direito, até minhas graduações também não tem nada a ver com audiovisual. Eu sou sou bacharel em geografia pela Federal e sou bacharel em administração pelo Uniesp. E na época eu não tava empregado e ele era minha referência. A gente se conhece há mais de 10 anos e ele era minha referência na questão de empreender. E naquela situação que eu me vi, eu fiquei, poxa, eu preciso arriscar empreender antes de voltar ao mercado de trabalho como CLT, na verdade. Eu acho que eu tinha que ter esse risco um dia. Tu tinha essa imagem ainda de querer trabalhar, né? Assim, Até então, ser sim. empregado, né? Eu não sei se a palavra certa era estar bitolado, né? Mas não, era o que estava acontecendo, na verdade. É porque tem muita gente que a tem questão- medo de empreender porque acha que é Isso. mais fácil estar empregado e ter uma carteira assinada, né? Ele foi minha referência nisso exatamente porque a gente trabalhou junto para uma empresa. Na época, ele saiu primeiro que ia dessa empresa e dali, com pouco tempo, ele estava empreendendo. Ele tinha uma loja de celulares e de manutenção de celular, etc. E ele foi minha referência de uma pessoa que realmente não tinha perspectiva de empreender, de uma hora para outra estava empreendendo e estava dando certo. Então, quando eu me vi naquela situação, eu liguei para ele. Aí ele, solícito como continua sendo até hoje, fez, não, vamos dar uma conversada, só que eu não estou mais nessa área de empreender com a loja de celulares. Na época eu pensava em montar uma loja de confecção, de vender roupa, etc. Mas a referência de empreender era ele. E ele disse, não, eu estou trabalhando mais com filmagem, já tinha conhecimento, embora a gente tivesse afastado um pouco, né, na vida, mas a amizade permaneceu e acompanhava por rede social a evolução dele justamente com o drone. E o drone levou ela ao audiovisual por completo. E ele disse, hoje eu estou me dedicando mais a isso. E está na área de evento social e estou indo justamente fazer uma filmagem de um casal no início da semana. Eu telefonei para ele, era uma sexta-feira, no início da semana, segunda-feira, eu vou fazer essa viagem. A gente aproveita a viagem, você vai comigo e a gente vai conversando no caminho. E assim foi ele. Estava livre, passei, ele passou, na verdade, lá em casa, a gente foi junto para essa viagem, e no meio das conversas da gente surgiu a ideia dele olhar para mim e simplesmente dizer, como ele trata todo mundo, Moral, eu tenho uma câmera, que eu vou me desfazer dessa câmera, e se você quiser começar, eu posso lhe ensinar. Não vi por que não tentar. Fiz, não, tô disposto a tudo e tal, e dali acabou... Como eu disse no início, ele me ensinando o ofício, né? Comecei com essa ideia de adquirir a câmera dele. Na volta, a gente já veio conversando o outro complemento do audiovisual, que não é só captar, e sim editar. E hoje eu me identifico mais com a edição do que com captação. Né? Tem uns 4 anos que eu trabalho com isso. E hoje, realmente, eu digo que eu sou mais forte no lado da edição do que da captação. Ainda não me sinto tão à vontade captando como editando. E foi justamente o assunto da volta, ele informando, me dando toda a dica que tinha de edição e dizendo qual era o aplicativo, o programa que eu devia estudar. Tá? E fiquei com aquilo na cabeça. Quando ele me deixou em casa, a primeira coisa foi para a internet para procurar saber Ele sobre te isso. apresentou um dom que tu não conhecia, né? Que eu não conhecia. Assim, eu tinha uma certa aptidão, vamos chamar assim, para essa questão de edição, não com vídeo. Eu nunca tinha tentado editar vídeo. Mas eu já tinha mexido, por curiosidade, com edição de áudio, eu já tinha mexido com edição de imagem, Photoshop, essas coisas, eu já brincava, digamos assim. Então eu tinha uma certa aptidão, uma facilidade para mexer com isso. Já tinha feito até de maneira amadora / profissional, já tinha feito logotipos, já tinha comercializado alguns logotipos, tem logotipo meu pela cidade aí que alguém já
já adquiriu comigo, mas nada focado mesmo em ser a minha profissão. E acho que talvez daí surgiu a ideia De montar de editar, na verdade, não a ideia, né? A facilidade de editar o vídeo. Eu comecei a estudar e eu me vi ali de uma maneira mais... Mas, assim, minha parte na vida dele é um empurrãozinho, porque o que ele conquistou é mérito dele, não meu, meu filho. Eu só dei empurrãozinho de horizonte. O que eu fiz, talvez... Na verdade, é porque você falou uma coisa muito importante, que é o que as pessoas deveriam fazer. Não é dar o peixe, né? Ensinar a pescar. Você foi e deu a ele todas as ferramentas verdade. para ele aprender a pescar. E ele aprendeu. E ele reconhece isso é bom, né? Porque tem verdade. gente que às vezes não reconhece, não. E a gente não tem que fazer nada esperando reconhecimento, porque muitas vezes não vai vir. Mas há essa admiração que eu já tenho conversado com ele aqui, outro dia ele me contando, eu acho muito bonita, sabe? Porque é uma admiração verdadeira, respeitosa, sabe? Pelo cara. Eu disse, não, é um cara. Aquele é o Não cara. é mesmo, mas é porque assim... Isso acabou causando que eu sou muito assim. A admiração dele acabou causando uma admiração minha por você, Obrigado. pela pessoa que ele me apresentou, sem eu nem conhecer. Isso, na verdade, é assim, é dele mesmo isso aí, mas é uma coisa que a gente não encontra. É verdade. Eu vou citar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca nem comentei isso com ele. Pessoas que até então se dizem amigos, na hora que a gente precisa, na verdade, eu não sei se é de propósito ou se faz parte da índole daquela pessoa, acaba se afastando um pouco de você. Eu não digo nem que negando, mas se afastando um pouco de você. E foi justamente ao contrário. Com ele, quando ele me deu essa oportunidade, como ele disse, embora tenha sido um empurrãozinho realmente, mas assim, ele me ensinou um ofício. Eu lembro quando a gente eu comecei a acompanhar ele, na verdade, e um dos primeiros momentos, ele, do mesmo jeito como ele trata no moral, hoje eu ainda não vou te pagar, não vou te remunerar. Eu interrompi ele na hora, eu fiz eu que devia estar te pagando, estar ensinando um ofício. E assim, pessoas amigas mais próximas, na época, é justamente isso que eu acho que eu nunca falei com ele, meio que desdenhava, brincava. Na hora que... Esse cara tá te dando a mão, que conversa é essa e tal? E do jeito que eu falo hoje, eu sempre falei, desde o primeiro dia, que é a oportunidade que eu sou muito grato a ele. E quando eu falava da minha gratidão, tinha gente que vinha, esse cara quer alguma coisa, que conversa que isso... Por incrível que pareça, tem gente para duvidar até da boa ação do outro. Com certeza. Foi aquilo que eu estava comentando quando eu cheguei hoje, né? O ser humano está perdendo a capacidade dele de humanizar, de ser humano, de sensibilizar, de ter empatia com os outros e acreditar que existem pessoas boas ainda, porque existem. Né? A gente não pode desacreditar totalmente, porque às vezes a gente leva muita pancada, muita porrada, eu já levei um bocado. E mesmo assim, eu prefiro ainda acreditar nas pessoas, porque eu não estou perdendo nada. Quem está perdendo é a pessoa. Então, eu vou continuar fazendo a minha parte, né? Eu estou fazendo por mim. No caso, eu acho que você também fez por você, mais do que por ele. Né? Porque quando a gente faz para o outro algum bem, a gente está fazendo pela gente, a gente está fazendo pelo outro. Né? Eu estou falando bem a satisfação pessoal, né? O alívio de ter ajudado alguém, de ter feito alguma coisa boa para alguém, não esperando alguma coisa em troca. E ali, dando continuidade, eu trouxe para mim essa gratidão e disse a ele, ó, ele trabalhava, o foco dele até hoje, a gente tem, são duas empresas, na verdade, distintas, tem a minha com a dele, e tem a dele, o nome dele é muito forte no casamento, ele criou esse nome forte, né, ele constituiu isso. E quando eu passei a trabalhar com ele, essa questão de casamento, eu trouxe para mim essa gratidão e disse, ó, na época eu não era funcionário, eu não tinha nenhuma amarração com ele, mas eu disse a mim e disse a ele, fez, se eu ninguém que trabalha com casamento, eu vou prestar serviço. Porque é uma forma de mínima de gratidão que eu tenho é não fazer isso de jeito algum. Então, assim, acontece muito, né, no meio do audiovisual, da fotografia também, não prestar serviço para o outro, para ajudar por algum momento e tal, mas se viesse alguém nessa área de casamento, eu neguei, negaria e continuo negando, porque é uma forma que eu disse, pelo menos, que eu tenho como fazer pela gratidão. Meu pai me ensinou assim, que a gente tem que ter ambição na vida, mas nunca passar por cima de ninguém. E várias pessoas chegaram para mim, aprenderam
mas tiveram ambição e foram embora. E isso é ruim, assim, feliz, nada contra, feliz por ter ido, Ter formado também. mas triste porque eu perco a pessoa que estava ali do meu lado, né? É porque a gente se apega E, também, né? e ele chegou e disse, não, eu vou crescer junto, quero crescer junto com você. Então, assim, foi diferente de qualquer pessoa que esteve perto de mim. Então, eu vou fazer por onde, pelo que ele está fazendo por mim também. Então, no dia que apareceu os trabalhos corporativos, isso lá, quem está junto comigo, tudo aqui é meio a meio. Joia. A gente fazia o trabalho de casamento, era minha empresa, eu pagava pelo serviço dele. E tudo que via de corporativo era meio a meio. Então, a gente criou um nome e tal, e a gente via assim até hoje. A gente, Quando vocês colocaram a gente é honesto. a sala de podcast, foi? O podcast já é um caso à parte, a gente vai chegar lá. Mas assim, resumindo, são duas empresas, como eu disse, a BDX hoje se chama BDX, né? A Kleber Budu, eventos de casamento, 100% dele. E em contrapartida tem a Media Box, que é a nossa produtora. Hoje podemos chamar de produtora de verdade, a gente conseguiu um know-how bacana, a gente tem uma clientela massa. Ainda tem a produtora, essa... Isso. Aí a gente trabalha assim, a Media Box, né? Publicidade, propaganda, cobertura de outros eventos maiores. De show o também, próprio né? estúdio de podcast começou com uma brincadeira e, como eu disse, a gente vai chegar lá. O estúdio de podcast é da produtora também. Então, assim, a gente acabou tendo essa outra vertente, né? E a parceria da gente acabou virando essa sociedade, virando essa empresa. E, graças a Deus está dando certo. Tá vendo que a faculdade de administração não foi em vão, né? não foi em vão. E eu creio também que de lá para cá, a própria empresa de casamento dele deu uma evoluída nessa ideia da gente somar, né? Acabou somando. Muita coisa a gente conseguiu. Conseguiu que lá atrás talvez fosse difícil de a gente dizer que estava e acontecer, vai acontecendo e a vida é meio louca. Eu acho vai que o acontecendo bom umas coisas quando a gente, porque para mim foi assim, as coisas foram acontecendo e eu não fui vendo, porque eu não tinha aquela, vamos dizer, aquela ganância, né? Tem gente que é ganancioso demais, né? E parece que quando a gente é muito ganancioso, a gente não vê as coisas, né? E para mim foi totalmente o contrário, as coisas foram acontecendo, sou grata a Deus por tudo que eu tenho na minha vida, porque foi com muito trabalho, muito suor, é como eu disse. As pessoas ignoram todo o processo que você sofreu antes. Você falou que com o dinheiro do estágio, que era pouco, você conseguiu comprar seu primeiro drone e tal. Mas as pessoas não conhecem, elas não sabem. A maioria pega o agora que está em alta, que está bom, e acha que sempre foi assim. Isso. Aí todo mundo quer lhe copiar, achar que você está ganhando muito dinheiro com aquilo, esquece do processo que você tem que passar todo dia. É um processo grande, né? Que o povo deixa de ver. Ou vê, mas esquece. Né? Não quer ver, na verdade. Não quer ver. Aí vocês trabalham com essa parte de gravação dos eventos de casamento, e ainda tem os eventos de shows e tudo, e o podcast. E o podcast. O podcast foi uma brincadeira séria, né? Podemos dizer assim. Ele teve um surto numa madrugada. Ele é melhor de contar isso. Um insight. Ele é melhor de contar. Um insight. De vez em quando, assim, do nada, eu acordo de madrugada pensando em alguma coisa, assim. Aí, eu tinha conversado com um colega de Fortaleza, que eu conheci em workshop. Ele tinha comentado no podcast, tal, eu nem liguei para aquilo. E fui dormir. Do nada, acordei de madrugada pensando naquilo. E eu já bolando, já olhei preço de coisa, de microfone, não sei o que, mesa, tal. No outro dia de manhã, cheguei para ele, para Júlio, olha, vamos podcast. O quê? Vamos podcast. E daí, nisso, foi. Tu acredita em Deus? Acredito demais. Deus fala. Ele fala de madrugada comigo, fala. Várias vezes. Ele deu um beliscão em você. Eu faço mapeamento aéreo com drone de cidades. E a ideia do mapeamento me veio um dia de madrugada. Tá no computador, minha esposa acordou e falou, você tá feliz nessa hora? Não, dormir que eu tô aqui pesquisando um negócio que eu achei. Os sites deles são no... Pronto. Isso é Deus falando com ele. Aí esse podcast ele teve, e foi exatamente assim, vamos atrás, já ver com o valor, o que é que a gente pode montar. Na época a gente, aqui no prédio vizinho,
a gente dividia o escritório com outro colega nosso, que não é do ramo de filmagem, mas ele é representante comercial, e o carro-chefe dele é justamente de drones. E a gente compartilhava da mesma sala, e pela amizade que a gente tem também, a gente acabou tendo essa ideia de montar podcast junto, nós três. E a gente montou, a sala não era, como é que eu digo assim, estruturada para o podcast, mas simplesmente a gente foi e faz, né? Apenas faz. Ele montou os equipamentos que poderia startar a coisa, e montamos um programa nosso. A gente tinha um programa de podcast. Olha, e acabou por quê? Rendeu apenas 4 episódios, né? Mas assim, a demanda era tão grande de outras coisas que acabava atropelando essa brincadeira nossa do podcast. Brincadeira mesmo, porque a gente... É um a gente não tinha, era um lazer. A gente Na não tinha- verdade, é a correria, né? a gente não tinha assim um nicho, vamos falar só disso. Não? Então era meio diversificado. E em paralelo veio essa ideia de fazer locação do estúdio, né? Vocês foram um dos pioneiros aqui, né? Até onde a gente tem conhecimento, não havia um estúdio específico para podcast. Havia algum estúdio de vídeo que o pessoal Agora eu adaptava, vi que tal, tem mas um monte, né? Pô, O tem pessoal colocou. até onde a gente tem conhecimento, e não é querendo levar mérito ou não, né? Porque realmente a gente não tinha conhecimento, foi o primeiro estúdio de podcast específico para podcast, áudio e vídeo, que existia até então, tinha sido nosso. Mesmo nas cores, como diz a história, né? Fazendo por fazer. Quantos podcasts vocês têm aqui hoje? Vocês fazem? Você tinha ideia? Hoje tem bastante, na verdade, porque assim, tem os fixos e tem os aleatórios. E Eu já virei fixa, né? o pod- Já o virei podcast, fixa. na verdade, eu sempre digo quando eu recebo alguém aqui para conversar sobre o podcast, todo mundo tem história. Então todo mundo pode fazer um podcast. A verdade é essa. Tem assunto para contar. Eu vi podcast. uma pesquisa dizendo que, assim, o povo tava falando que ia acabar com esse negócio de podcast, mas a tendência é que aumente, né? Porque você tem uma liberdade de apresentar diversos assuntos, né? Num canal que é seu, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Essa Exato. liberdade, eu acho que ela é bem duradoura, vai durar um bocado. E tem muita gente, em contrapartida, que faz uso também da estrutura do podcast para gerar conteúdo. Isso. E quando alguém que estiver vendo aí, me perguntar o que é gerar conteúdo, na verdade. Determinado assunto que você queria muito falar com alguém, não necessariamente você precisa de uma entrevista. Mas você usa desse ambiente aqui para poder falar sobre aquele assunto e gerar esse conteúdo. São os cortes, os trechos que o pessoal faz muito uso em rede social. Então, a gente tem muito cliente hoje que vem só para gerar conteúdo eu também. vi o pessoal comentando que tem gente que faz vídeo assim pra... Aí fica parecendo que ele participou de um podcast, só que não foi, né? Vai desde isso até um podcast mesmo, mas que nunca foi ao programa inteiro. E só os trechos. Tem gente que veio aqui, fez um programa, entrevista, vai e volta, tal, mas nunca foi ao o inteiro. Ele só faz uso dos cortes. Então virou também uma ferramenta de geração de conteúdo. E a gente já fez isso que tô dizendo aí. É. Eu veio pra cá pra ficar só aqui. A pessoa mesmo trouxe as perguntas, ele já respondia sozinho pra câmera e tal, como se fosse um E é podcast. bacana demais, é bacana porque você gera um conteúdo e tem gente para consumir teu conteúdo. Sempre vai ter alguém para consumir conteúdo. Isso aí era um narcisista, não era nós? Política. Também é política, velho. Tem muito Não, na podcast política vamos ver muito isso, viu? É. Eu acho que eu vou Sempre- trazer sempre- um político aqui só Sempre para aparece, descascar sempre um. aparece. E é isso, aí pronto, da brincadeira do estúdio virou uma coisa séria. A gente acabou vindo para cá, né? Pela graça de Deus, tanto a gente evoluiu, quanto o colega também evoluiu na área dele. Se fez necessário cada um tomar seu destino de sala. Hoje a gente incorporou a produtora aqui, com o estúdio. Um estúdio já voltado para podcast, um estúdio, não que o outro não fosse, mas bem estruturado, né? Com toda a acústica, todo o tratamento, um espaço maior. Então, a gente acabou dando oportunidade, a ideia lá, trazendo para cá, para essa nova estrutura. E a gente tem umas ideias futuras aí que talvez... Talvez não, vai dar certo, se Deus quiser. A tendência é crescer cada vez mais. Se Deus quiser. Né? É isso, o audiovisual na vida da gente Aí é constante. São né? 3 empresas, né? Faça Duas, na propaganda verdade, aí duas, agora. na verdade, o estúdio faz parte da produtora. Da produtora. Faz parte, né? Isso. Do Media Box. Media Box.
Media Box, eu não sabia que fazia, porque tem lá o podcast. Pronto. Hoje na rede social a gente tinha um Instagram só do que se chama Clube Podcast, que era o canal da gente. Entendi. É o Instagram do canal. Então, a partir dali, tem uma postagem que eu falo, se o pessoal quiser alocar, tal, não sei o quê. Mas o Clube Podcast, na verdade, não teve continuidade como canal, mas ficou o batismo do estúdio. O estúdio se chama Clube Podcast, mas faz parte da Media Box. A tua demanda aqui é só na região Nordeste ou tu vai... É mais abrangente? A demanda maior? assim, Não, mas tem- não. Tu não viaja muito, né? Não. Um bocado. Não, um bocado. Um bocado. É por aqui, é grande pessoa, mas assim, tem muita gente que eu vejo de fora que vem casar aqui. Mas talvez Chama Destination, né? Destination Wedding. Tem acontecido muito. Talvez o custo de casar aqui seja mais barato e pela beleza que o pessoal apresenta. Então, talvez, eu possa estar enganado, mas depois de Juliette no BBB, ela divulgando, ficou tal, mais mais bem visto, né? E... Mas João Pessoa sabia que foi considerada uma das melhores cidades para se morar. O pessoal tá aposentando e vindo morar aqui. Sim. Uma das coisas que eu queria montar lá era um cemitério que eu queria abrir. Mas sério, Mas era uma ideia que eu tinha, eu fui A ideia estudar, empreendedora dele. fui estudar sobre e tal, tudinho, porque todo mundo, quando eu falo cemitério, a reação é essa, rir, né, tal, mas ninguém para pensar, porque assim, Como um negócio. assim, a gente fez muito vídeo Eu para... quero ser cremado, tem que ter um crematório nesse cemitério. Teria, claro, até papete também, papete. Papete acho massa. Porque assim, a gente fez muito vídeo para corretor de imóveis, sabe? E o pessoal vendendo imóveis para imóveis de milhões, tudo acima de 1 milhão, 2 milhões, 3, tal. E muita gente de fora investindo, vindo se aposentar aqui. E o pessoal tem crescido muito e está crescendo muito. Você ali, altiplano, não é moral de... Só não tem vida noturna. Então, né? então assim, tá lotado de gente crescendo muito. E você vê cemitério crescendo? Não. Então, O povo vai morrer. vai morrer, pra vai onde? pra onde? Vai Então, pra onde? e assim, hoje em dia o povo tem um cachorro como filho que dá tudo, cirurgia, gasta milhões, gasta dinheiro, colazinho, florzinha, tal, lá, tal. Acho até plano de saúde deveria Não, ter. então, Já começou a fazer. Já começou Então, a fazer. esse pet, a minha ideia era de um cemitério, para pet, com uma casinha do cachorro, você abria, botava a coleirinha dele lá, fechava, tal, númerozinho, tal, tudinho. É bacana. Então, só que a burocracia é muito grande, tem que ser o local, não é tão simples de colocar um cemitério, tipo, hoje o cemitério de Santa Catarina, aqui no Baixo Estado, isso Tem um de mundo aberto, hoje não, daquele, né? hoje não é possível, é Parque da Casa, Que é né? grande também, né? Grande. É um pouquinho assim, não é muito urbano, ele tem então a ideia hoje, para se montar um cemitério, tem que ser, não pode ser tão urbano. Por que não? É porque a lei é assim agora. Eles começam a Tem isolar uma- mais. Eles conhecem essa. Tem uma, A tendência é tem um- tirar tem mais um- da área urbana. que tem um negocinho que não pode, tem Pode plantar um pé de jambo. tem umas coisas também que no O melhor jambo que tem é o jambo do do cemitério é bem docinho. Essa ideia que ele fala, que É bem adubado. ele teve aí de cemitério, é porque realmente a turma tá vindo muito pra cá, né? Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu passei cemitério, cara, eu quero um desse. Pronto. E lá é massa, viu? O É negócio. lindo o cemitério. É. sabe? A turma vem pra E cá. pra mas- que é aquilo tudo mesmo? Se a gente uma nem área- vai bem. É uma área gigante, um negócio bem feito, bonitão. Coisa perfeita. Outra coisa Se fosse. Tivesse um jeito de eternizar as pessoas, igual o povo fazia quando era pequeno, como morria criança, tu sabe como é? Não. Que conservava o corpo mesmo, o cabelo. Mumificava. É tipo uma coisa assim. Pera aí, E deixasse lá. pra se cultuar. Vai ter cliente, né? É. Vai ter cliente para isso. Pior que Eu tem. tava pensando aí, enquanto ele falava aí o povo tá vindo pra cá e deu na ideia. Olha nessa ideia aí, viu? Quem quiser investir aqui, chega no empreendedor É. aqui para fazer a parceria do cemitério. É uma Oxe, boa não, ideia. Cemitério, Aí, estudadazinho, enquanto né? ele falava, eu fiquei lembrando aqui. É muito comum hoje a gente ver em João Pessoa um mix de sotaque. Só prova quando tem de gente de fora. Tem né? muita gente. Muito sotaque variado do sul, do norte e tal. Caramba, não é mais uma Engraçado, cidade. né? Porque assim, o pessoal do sul tem um certo preconceito com o pessoal aqui do Nordeste, né?
Mas- Gente, a gente vê caso, muito. acho que- Aí pronto, Muito. aí volta para a ideia do casamento. A clientela hoje é bem maior de fora, embora case aqui. Aí o pessoal traz convidado, traz todo mundo para cá. Não tem ninguém aqui, mas só porque achou uma pessoa bonita, bacana. E João Pessoa tá uma boa demais de se viver, Sim. né? É maravilhoso. Vai a coisa que tem, viajar e voltar para João Pessoa. É bom Tem muito demais. cliente de fora vindo para uma Que pessoa. a gente- Mas a quem, gente- cliente na mas quem essência de quiser fora. contratar vocês de fora, pode contratar, né? Mas quiser levar, Com vai também. certeza. Pagando bem, que bom que tem. Pagando, E aí? Aí qual é o contato, gente? Deixa o contato aí. É, Também não fazer- 83998163433. Isso aí, eu gostei. Olhou pra câmera. É, aí. Direcionado. Direcionado, viu? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. massa. Foi Oh. um prazer enorme Massa, conversar com massa. vocês. Esse que eu pensava que não ia abrir a boca, mas ele Aí, na hora de Mandou falar, bem, fala, bem, pô. bem. mandou bem, já É. mandou recado ali para as câmeras. Esse aqui nem precisa, né? É só É. ligar que Sai. ele tá falando. Ele é bom de falar, ele é bom de Eu falar. Foi uma honra, tenho muita admiração por vocês, de Oh, verdade. Massa. Obrigado. Pela obrigado. história de vida, principalmente, ainda mais agora, sabendo do resto da história de vida dele, eu sabia só pela ajuda que você tinha dado a ele, a história de vida dele também é muito bonita. Massa. Que Deus continue abençoando Amém, amém. muito a vida de vocês tendem a crescer muito mais ainda. Amém. Amém. E eu vou testemunhar isso ainda, né? Se Deus quiser. Amanhã Rapaz, é eu vou isso. constar, se pisar do jurídico, já sei que é um procuro. É. Se for preso, não, né? Amém. Não. Misericórdia. Não passar nada fora do. Não ande fora Posso da linha. tudo, mas Não nem ande tudo fora me da linha. convém. Não ande fora da linha. Mantenha a linha. Muito obrigado. Massa, valeu. Obrigado. Obrigadão. Deixei um recado para vocês. O que a gente tem a dizer é só gratidão. Gratidão, não, Obrigado. rapaz. Diz aí nas Agradecer. redes sociais. Agradecer, Não, você agradecer deixou o pelo- recado. Agradecer pelo convite e a É. Isa. Foi surpresa pra gente não esperava isso. A gente que está do lado de cá sempre oferecendo serviço para as pessoas e chegar um cliente nosso quer fazer um podcast com vocês. Isso é prazeroso. E Estar aqui deixa com eu, vocês. assim, agora, eu esqueci de fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta agora, antes de encerrar. Como é estar agora na frente das câmeras, né? Porque vocês estão sempre por trás, né? Como é, tá? Qual a sensação? Não, é diferente, é bem diferente. A gente que realmente tá Ficou à atrás. vontade, Não ficou- fica à não fica, vontade. Não. A gente fica à Eu vontade acho do que outro ele lado. fica, viu? Ele gosta, Eu ele gosta. confesso que eu fico. Ele gosta dos Eu gosto. holofotes. Eu gosto. Eu gosto. Mas foi tranquilo, né? Não, tranquilaço. O que a gente fica assim, que eu até briguei com você, é questão de ser entrevistado, na verdade, né? Não é o fato de estar, pelo menos eu Mas particularmente, não é o por fato de quê, estar na né? frente das Então, câmeras. para as pessoas conhecerem a história de vocês Não, é mesmo. bacana. Mas a experiência mesmo de estar à frente da câmera não é tão, para mim, impactante quanto estar respondendo, né? Estar respondendo é que a gente fica um pouco mais assim, mas leve, tranquilo. Ela é Um tranquila. bate-papo, né? Bate-papo safado. Pisciano gosta de Desenrolei direitinho, foi? É, Foi bom, foi. foi bom. Eu tô impressionado. Diga a rede social de vocês, mas faça igual a ele. É, então Mira vamos na lá. câmera. Vamos lá, Mira vamos na lá. câmera. Pessoal, para quem quer fazer como a Isa, né, ter sua ideia, seu podcast, o que a gente estruturou aqui realmente foi voltado para isso. Você que tem a sua ideia, só vir trazer, fala com a gente, monta seu podcast em nossa estrutura, tá? O nosso Instagram é o @MediaBoxProdutora. Lá tem alguns trabalhos que a gente executou. A gente gosta de colocar lá umas coisas bacanas que agradou a gente de fazer e servem lá como portfólio. E também quiser entrar em contato com a gente pelo próprio Instagram, tem o nosso contato lá, tem o WhatsApp, então tem tudo lá, certo? Não só para o podcast, mas outro tipo de vídeo que você precisar, a gente está à disposição. Então, @MediaBoxProdutora, esse é o nosso Instagram. E falando mais uma vez do @CleverBudu, noivinhas, Eventos sociais. eventos sociais, 15 anos, etc. Nesse moral. Exato. Então, tamo aí. À disposição. Meninas, agradeço a presença de vocês. A gente fica aqui, encerra e fica com o próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Beijo. Valeu.